Então, Ok. primeiro, boa noite, obrigado pela audiência, obrigado pela Rita Macieira e pelo Oswaldo Codiz estarem aqui nessa live do IGEP comigo. Como eu já disse em outros momentos, a nossa intenção é estar fazendo toda quinta-feira, às 21 horas e todo domingo às 18 horas, uma live do IGEP com os professores do IGEP. As primeiras eu vou estar presente, depois eu vou estar fora também, para a gente treinar e para a gente manter proximidade, para a gente não perder esse vínculo daquela história que nós já estamos vendo há algum tempo, daquela máxima de que ninguém larga a mão de ninguém. E a gente também não larga a mão de ninguém numa época de pandemia, não é isso? É interessante, e o tema proposto para a gente discutir hoje é esse que está aí nas da quarentena, falando um pouco de imunologia e emoção. Por que nós estamos trazendo esse tema e com esses convidados? Porque a Rita tem uma grande experiência, né, como psicóloga, como analista junguiana, como transpessoal, como uma pessoa que foi até presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Então, ela, mais do que ninguém, sabe o que é não interfere na imunidade, produzindo, inclusive, doenças autoimunes, que são aquelas que o próprio organismo ou come bola sobre as próprias células que a gente produz, que são aberrantes e nos destroem, quanto às vezes o sistema autoimune até destrói a nós mesmos, né? E é isso que a gente estuda numa das áreas do curso de psicossomática, que é a psiconeuroendocrinologia. Oswaldo, que é médico, pediatra, musicista, boa gente, corintiano, homeopata, coordenador de homeopatia, e está com a gente aqui no IGEP, acho que há mais de 30 anos que a gente tem uma relação, é professor de cursos de psicossomática. Ele, na sua condição de pediatra homeopata, ele trabalha aquilo que a gente chama de repertorização e ele precisa dados da criança, porque nós compreendemos que a doença é uma doença maior, e até porque o Hahnemann dizia que até por volta de 1 ano e meio, 2, é melhor medicar a família do que a criança, porque a criança é um subproduto de toda a adição familiar, e ela é o receptáculo, como o Jung falava, da sombra familiar. E hoje, diante dessa nossa realidade de pandemia e com a quarentena, nós estamos tendo que lidar com uma realidade que nós não tínhamos noção que teríamos que lidar, né? Ou seja, as mudanças de funções, as mudanças de atividades no dia a dia da casa, a relação com os filhos, a relação, falando antes aqui, de entrar ao vivo. Então, eu acho que é muito interessante falarmos das mudanças de personas que acontecem por conta dessa quarentena e, né, os transtornos afetivos e as emoções que delas surgem, que pode até expor o indivíduo a uma baixa imunidade se ele não está receptivo para essa persona, se ele está muito fixo ou absolutamente identificado com uma persona, por exemplo, do trabalho, e agora ele vai ter que lidar com uma realidade que ele não está acostumado a lidar. Só para poder jogar um pouco mais de conteúdo no caldeirão, a cidade chinesa que começou a abrir a quarentena depois da pandemia, ela acusou 35% a mais de pedido de divórcio em relação à sua realidade cotidiana. Então, olha só o que a quarentena fez, né? Pedidos de divórcio. E, infelizmente, na nossa realidade machista, patriarcal aqui no Brasil, o início da quarentena já está provocando um aumento exacerbado de violência doméstica, onde homens estão agredindo as suas companheiras, né? E é muito louco também, e isso me incomoda, a quantidade de piada que circula nas redes dos homens irados com as mulheres e reclamando das mulheres. Então, assim, gozado, não tem as mulheres reclamando dos homens,
mulheres, né? Parece que tem todo um contexto de permissão, onde o homem, que é um coitado, que tem que aguentar este ser estranho, que sangra todo mês e que incomoda ele. Bom, então está aberto. Eu gostaria um pouco que a Rita e depois o Oswaldo falassem um pouco, e aí a gente vai começar a nossa discussão. E, à medida do possível, eu vou tentar pegar também as interferências aqui na timeline e também vou colocando. Obrigado uma vez. Vamos lá, Rita. Eu agora que você falou, eu me lembrei de uma coisa. Por exemplo, a criança, ela nasce sobre a vigência do cérebro direito e ela vai passar a conviver com o cérebro esquerdo, com a linguagem, a partir dos 2 anos. Então, e a mulher, quando nasce o nenê, quando o ego acontece. O nenê também, a mulher também fica funcionando no cérebro direito, né? Ela aparece um novo funcionamento. Quer dizer, o que o Hahnemann via, o que o Jung falava, agora a gente tem um comprovante neurológico, né? Aquilo vira um conjunto e com umas regras que a gente não sabe, porque a gente está acostumado a viver no cérebro esquerdo, funcional, né? Eu ganho um instrumento que é muito legal, ele é intuitivo, ele é criativo, e eu não sei o que fazer com ele. Tanto que agora, com 6 meses, acaba, né? Já tem que... Não tem mais licença maternidade, não sei o quê, que, a meu ver, poderia tinha que ser até 2 anos. E você tem trabalhos mostrando que você fazendo uma... É interessante, Oswaldo, você estava falando disso, eu estava lembrando do meu antigo chefe lá na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, o Willy Kensler, e o Willy dizia que a criança não precisaria de um pediatra. Na verdade, o que se precisa seria um mãe-atra, aquele que cuida da mãe, para a mãe cuidar do filho. E se a gente pensar que a criança, ao nascer, ela está absolutamente imersa ainda nesse inconsciente materno, ela precisa que esse inconsciente seja estável, equilibrado, que traga um olhar para ela, um olhar saudável, um olhar amoroso, para que ela comece a estruturar a sua personalidade, né? Claro. Então, e aí a gente vê isso que você está colocando agora, a partir de 6 meses não tem mais a mãe em casa, já vai delegar a função para uma cuidadora ou para a escola, e aí com a pandemia agora, o que nós estamos vendo é que de repente foi jogado no colo dessas mulheres de novo, olha, vocês vão ter que ser mães, vocês vão ter que cuidar, vocês vão ter que alimentar, vocês vão ter que vestir, vocês vão ter que dar uma estrutura para essa criança. E quanto a essa mulher que não estava preparada para esse momento, está se sentindo, sim, muito assoberbada. E mais uma questão aí que eu fico vendo, além do cansaço e dessa questão de não saber como lidar com este momento, ela está tendo que assumir um papel que ela colocava como um papel de pouco valor, que era algo que as mães, as avós faziam, e ela valorizava. Eu sou diferente, eu tenho uma faculdade, eu tenho uma profissão, eu ganho meu dinheiro, eu sou independente. E, de repente, ela está tendo que lidar de novo com essas questões. Agora, o que a gente vê é uma coisa engraçada, né, Rita? Eu vejo, por exemplo, tem gente que empata essa história de que ganha. A pessoa tem a escola é cara, babá é caro, começa a dar problema na criança, tem que ter terapia, tem que ter, sabe? Não existe esse ganho, ele é falso. E tem uma coisa, por exemplo, já tem trabalhos mostrando, se você faz uma boa acolhida na infância, aumenta de 2 a 3% o PIB. Sempre o direito das crianças, 3% de PIB. É muito para nós que não vamos para frente. Se é só cuidar dos filhos direitinho, você aumentar lá. Vamos supor, exagero, 3%, 2%. Por isso que alguns países do primeiro mundo estão falando em dar 3 anos de licença maternidade. Só que tem que ser uma licença de maternidade efetiva, uma licença maternidade onde a mãe se sinta absolutamente realizada em estar fazendo
aquilo, porque Isso. o custo social lá na frente vai ser infinitamente menor, né? Ou seja, Sim. o ganho é muito maior, né? E, E se você novamente, não faz, o prejuízo estávamos é falando, incalculável. mas é novamente aquilo que a gente estava falando, precisa cuidar da mãe, porque se ela achar que ela ficar em casa cuidando de filho é um trabalho que tem pouco valor social, como é que ela vai exercer esse papel e mostrar para a criança que essa criança é recebida de uma forma afetiva, que ela é valorizada também, né? Eu me lembro a frase aí de um psicanalista, mas que acho que cabe bem aqui, que ele dizia: o olhar do outro me significa. É uma frase de Lacan, né? Então, é nessa relação a mãe-bebê, como a mãe é vista fora, como ela pode também olhar o bebê e transformar esse olhar do bebê, trazer um significado para esse olhar, que ela vai poder ter prazer nessa função e executar bem, senão ela não vai. De novo, nós precisamos cuidar das mães antes de falar, olha, fiquem em casa. É muito difícil cuidar de um bebê. Com certeza, Ele é o com ser mais certeza. esperto que a gente. Ele dá nó na gente. E cada vez mais. Tá? É. Eu estou executando, além do papel disso, é o papel de avó também, né? Então, lidar inclusive com a segunda geração, depois da minha, né? Meus filhos e agora os meus netos. Sim, dá trabalho, eles te põem em questionamento o tempo inteiro do seu papel, né? E eles sentem se você está bem ou não nessa relação. Ah, perfeito. O que eu acho engraçado, que na homeopatia, né, Valdemar, a gente vê os tipos, né? E às vezes nascem uns nenês velhinhos, sabe? Aquele nenê que é cheio de mania, sabe? É um velhinho, né? Ele tem que pôr a touca de um lado, a chupeta tem que ser azul de outro, ele exige uma ordem, né, sabe? E aí cai numa família que não está acostumada com isso, vira um caos, né? Porque o nenê começa a mandar na casa. Ele é um velhinho. Será, será que ele é uma alma velha que encarnou? Não sei, né? Possível, né? Possível. Mas a dinâmica que o nenê consegue fazer na casa é importante. E aí eu fujo, né? Eu acho, a gente estava conversando antes, né? Eu vou para fora, arrumo emprego, academia, ginástica, não sei o quê. Às vezes eu estou fugindo dessa dificuldade, né? Exato, exato. Só que agora, esta situação nos forçou a lidar com aquilo que a gente fugia. Então, de repente, nós fomos colocados de novo na caverna, onde nós temos que olhar os recursos que nós temos para lidar com essa situação e enfrentar o dragão que está lá fora, mas que ele pode entrar a qualquer momento nessa caverna. Essa É, caverna não é protegida também. Então, como lidar com este momento que um aumento de estresse fica enorme e com consequências, evidentemente, sobre toda a imunologia, né? Se a gente pensar causando fortes emoções que vão abalar toda a estrutura imunológica. É aquilo que o Jung diz, né? O indivíduo saudável ele tem que circular, né, nas 6 direções, para frente, para trás, para cima, para baixo, para dentro, para fora. Obviamente, é tão doente aquele indivíduo que fica só voltado para dentro, quanto aquele que só está voltado para fora. A Sim. pessoa tem que circular nessas 6 áreas, né? E à medida que é verdade que quer a energia só sendo prospectada, só para fora, para frente, para fora, para frente, e um para cima falso vendido por essas religiões mercadológicas, obviamente, o indivíduo tem que voltar, usando a metáfora da caverna para a caverna, ele fica desesperado, porque, na Sim. verdade, o que ele vai fazer agora diante dessa caverna, onde ele não sabe lidar com as coisas da caverna, ele não Sim. sabe qual é a logística da arrumação das coisas, ele não sabe como lidar com o filho, ele não sabe passear com o cachorro, porque é tudo terceirizado hoje, né? Nós estamos falando, obviamente, dentro dessas
classe média, média alta e assim por diante, né? Porque nós temos que pensar que existem dois Brasil, né? Um Brasil de 20% que domina toda a economia, né? Que é essa classe média, e nós estamos falando dessa perspectiva porque nós nos enquadramos nessa perspectiva, e um Brasil, né, de 80% que está numa outra realidade também. A gente não pode esquecer disso, né? Obviamente, a nossa clientela, os nossos alunos fazem parte desses 20%, que tem lá uma taxa de expectativa de vida de 80, 100, 80 anos, porque os 80% têm uma taxa de expectativa de vida de 55 anos, ou seja, eles morrem antes de entrar no grupo de risco do coronavírus. Olha que coisa maluca, né? Que mundo é esse que nós estamos vivendo, né? E aí fica uma outra realidade que a gente tem que pensar também, né? Mas também para eles é uma diferença, por exemplo. Eu estava pensando, Valdemar, que essa questão da terceirização, na verdade, ela acontece em todos os níveis sociais, não apenas na classe média, né? Sim, a mulher trabalha fora, que é executiva e que põe uma empregada, uma babá, a faxineira, a cozinheira e a escola para cuidar do seu filho, mas estas pessoas que também executam esta função, por exemplo, as domésticas, elas também têm filhos, também têm casas, e o que eu acompanhei aí delas é que muitas vezes elas também deixam os seus filhos com outras mulheres para quem elas pagam para cuidar dos filhos. Então, parece que vai havendo cada vez mais uma desvalorização dessa função materna, né? Então, é mais importante eu trabalhar, ganhar dinheiro, do que estar com a criança, né? Então, sim, a gente precisa, de alguma forma, modificar esses valores. E talvez agora essa quarentena nos traga exatamente essa oportunidade de resgatarmos aquilo que estava perdido. Hoje eu comecei a escrever um artigo, Val, prometo que eu vou tentar terminar para pôr no site do GEP, que eu falei, eu queria falar sobre a emergência aí de Hestia neste momento, né? Que Hestia, a deusa esquecida, né? É uma deusa não valorizada, embora fosse a primogênita, a deusa do lar, a deusa do fogo, a deusa mais ligada às questões da espiritualidade e que, de repente, não era valorizada. Valorizada é a mulher Atena, a mulher que sai, vai lutar, é a mulher que corta o seu peito, que corta a sua mama para segurar o escudo, a lança e a luta, né? E agora está tendo que lidar com Hestia, a dona do lar, o fogo sagrado da família. E a gente sabe que o arquétipo não é bom nem mal, mas ele tem as suas polaridades. Então, tem todo um lado de luz aí, de voltar para a espiritualidade, para o afeto, como também tem o lado sombrio, a depressão, né? De não enxergar um outro horizonte. Eu fico imaginando como estas mulheres estão podendo vivenciar este momento. E com a presença do pai, né? Porque que pode ser uma ajuda ou outra fonte de estresse. Mas mesmo assim, porque eu acho que é melhor uma coisa ruim do que uma coisa que não existe, sabe? Tem um monte de menino que nem conhece o pai, sabe? Às vezes, o ruim você trabalha, o zero você não tem, né? Quem que é esse cara aqui? É aquelas piadas do cachorro, né? Que o cachorro não deixa o dono entrar em casa porque não conhece ele. Eu acho que vai ter um triângulo, vai ter que refazer a história. Você sabe, Rita, pegando um pouco essa sua fala da Hestia, há um tempo atrás eu li um artigo do James Hillman, e é interessante, esse artigo me fez refletir algumas coisas. E o que eu refleti foi de que nós estávamos vivendo, antes da pandemia, um exagero equivocado de aspectos sombrios
do arquétipo da Hestia, de Hermes e de Marte. Sim. Né? Então, nós tínhamos um Hermes, que é essa comunicação rasa da informação, meme, da informação que elege pessoas absolutamente desqualificadas, dessa informação do fake news e assim por diante. Então, isso é o lado sombrio do Hermes. E o negócio, o acúmulo, a ganância, que também tem a ver com Hermes, porque Hermes é o deus do comércio, é o deus dos negócios. Sim. Então, Hermes estava de um lado absolutamente voltado para o exotérico com X, e ele perdeu toda a sua conexão do esotérico com S, de voltar para dentro. Esse excesso de Hermes acabou trazendo Marte, com muros, com guerras, e esse Hermes e Marte chama um lado sombrio da Hestia de querer fazer esse ultranacionalismo. Não é o meu lar, é minha nação, mete muro e eu tenho que eliminar os inimigos. Então, a gente estava vivendo, no nível macro social, aspectos muito sombrios de Hermes, de Hestia e de Marte. E talvez essa quarentena, agora você falando, faz com que a gente reveja os aspectos microcósmicos da estrutura da família e das relações, que seria o Hermes esotérico com S, onde você vai fazer a retroversão da energia psíquica, voltando para a caverna e encontrar o seu eixo interior, o lado do aquecimento da lareira da Hestia, do fogo sagrado de um Marte que vai buscar a Afrodite, né? Vai buscar o amor para encontrar a harmonia, porque nós perdemos a harmonia, né? Então, talvez tudo isso que está acontecendo, do lado positivo, era uma forma de reorganizar esse exagero. Então, é como um pêndulo enantiodrômico mesmo, para a gente reviver coisas, não é? Eu acho que é um pêndulo. Eu vejo assim, de um tempo para cá, tinha um monte de criança que não fala, sabe? Aí não é que elas têm problema neurológico, não tem ninguém para ensinar elas para falar, sabe? Quando ela começa a conviver, ela começa a falar. Quer dizer, E isso então, você vê, né? O René Spitz já estudava isso há muito tempo atrás, né? Como a criança que não tem esse contato social, ela não desenvolve. Eu estou vendo que tem uma pergunta que falou aqui de responsabilidade, de justo, que o filho não é só da mãe. Sim, mas aí nós estamos falando não exatamente da mãe, mas de função materna, que, aliás, pode ser muito bem executada por homens também, né? Eu trouxe o homem para a arena. Agora, voltando para a questão aí de Hestia, Val, eu fico pensando que realmente era um lado sombrio aí de Hestia, porque mesmo a espiritualidade era algo, uma religiosidade extrínseca, algo que mostrava fora, que comprava valores, não valorizado dentro, não é? Exotérica, com X mesmo. Sim. E frente à perspectiva de morte, isso que é interessante, as pessoas dão risada que eu levo tudo para a questão aí da morte, mas para mim a morte é realmente, a perspectiva de morte ressignifica a nossa vida, né? Ela nos traz aquilo que é essencial. E frente a essa perspectiva aí da morte, por vírus e que pode pegar qualquer um de nós, de repente a gente volta para aquilo que é essencial para nós, que é justamente as questões ligadas à amorosidade e espiritualidade como uma condição humana, não exatamente religião, mas como eu me ligo com esse todo maior, com esse absoluto. Né? E que a vida não é burocrática. Não dá para ir tocando a vida. Aí agora que eu vou me espiritualizar, sabe? Vou tocando um serviço. Não, eu tenho que estar presente. Sim. Sem presença, a vida não tem graça. Sim. E a Judite, ela trouxe uma questão que eu acho que é legal, que a gente já andou conversando, eu e o Val, né?
que é a questão de como se organizar o tempo, né? Porque assim, o tempo causa um transtorno, né? Nós conversamos no nosso ensaio, né? Que Sim. começa a sobrar tempo, você não sabe o que fazer com o tempo, depois chega no fim do dia, você não fez nada e não deu tempo. É engraçado essa experiência, né? Sim, sim. Às vezes a gente tem que montar uns horários, até Essa acostumar, né? experiência, Não ouviu. essa experiência é interessante. É uma outra experiência interessante, né? Porque na verdade saiu a ideia da gente trabalhar esse tema, porque eu convidei a Rita e o Oswaldo para trabalhar e eu nem sabia direito o que a gente ia falar, mas a Rita acabou falando que ela estava mais Dona Maria do que, como é que era? Dona Maria que... Foi isso mesmo. Quando o Val me convidou, eu falei, ok, Val, vamos lá, mas eu não sei se eu vou conseguir assumir a persona professora novamente, que é essa face que apresenta exteriormente, socialmente, ou a psicóloga, porque ultimamente eu ando muito com a persona Dona Maria, né? Você está mais completa. Então, mas aí, esses dias conversando com uma cliente, e é um tema que eu sempre falo dentro da dimensão do meu consultório, né? Eu sempre trabalho a pessoa integral, né? Nós temos que buscar a dimensão integral, né? Como homeopata, como psicossomatista, como transpessoal, como oncologista, como analista junguiano, como arte-terapeuta. E a coisa do feminino é muito dividida, né? Porque, assim, desde muito nova, a mulher nasce na condição de filha e ganha brinquedos para se tornar mãe. Então, ela fica entre filha e mãe, entre filho e mãe. E, às vezes, ela arranja irmão, e aí vai arranjar irmão, e irmão compete. Quando ela vai para o ambiente de trabalho, ela fica oscilando mesmo entre filha, entre mãe ou entre a irmã que compete, que vai lá lutar com o masculino, já que o mundo laboral é patriarcal, e aí ela vai usar o tailleur, né? Vai usar roupa masculina muitas vezes, e fica lá entre a irmã que luta e que divide o espaço, a filha que é cuidada, a mãe que é cuidadora, e de repente ela esquece que existe uma mulher que está por trás desses três elementos que tem que ser integrado, né, para poder atrair um homem, porque se ela continua presa nessas três dinamismos, né, a irmã atrai o irmão e vai competir, né, a mãe atrai o filho e a filha atrai o pai. Né? E aí as relações ficam capengas. Talvez seja por isso que quando vem uma quarentena e aí tem um convívio e uma divisão de trabalho, que seria o justo, que seria o natural, né? E o saudável, aí o que acontece? Se descobre que não existe um casamento, não existe uma conjugalidade, ou seja, a gente não está conjugando os verbos da vida, né? Tem só uma divisão de trabalho, ou são dois homemate que dividem a casa, né? E aí, obviamente, dá todo esse problema. Então, nesta quarentena também é uma oportunidade, como disse o Paulo lá para trás, de repensar a hipocrisia da conjugalidade. Não é isso? Sim, verdade, verdade. Eu acho que eu casei, repensar eu quais morando são os junto. papéis, qual o papel que você espera do outro, qual papel você quer também estar nesse casamento. Na verdade, eu preciso ver que eu casei. Às vezes eu não casei, eu estou morando junto. Como é que é? Às vezes eu não casei, eu estou morando junto. Então. É sócio, né? É sócio. Sim, sim. República. Montei uma república. Então, eu estava me lembrando, tem um livro do Jean-Yves Leloup que eu gosto muito, que chama Caminhos da Realização, que ele fala exatamente sobre casamentos, né? E ele compara com as bodas de Canaã e o vinho faltar no casamento ou não. E ele mesmo lá, falando, de repente, ele diz, olha, eu estou percebendo que bem poucos casamentos o vinho não falta.
E ele ainda afirma, olha, o casamento que o vinho não falta é onde há o sagrado entre eles. E o que seria o sagrado? O sagrado seria o eu, o outro e o nós, né? Esse nós que, na verdade, muitas vezes não existe dentro da casa, que é o que você está chamando. Às vezes não se casou, às vezes são sócios dentro de uma casa, né? E aí eu Então, estava... e aí, Nosso... Pode continuar, Val. Pode continuar. Não, que era só para chamar, né, a história de que quando essa quarentena, que é o paradoxo, né, tem o objetivo de proteger, né, a sociedade para poder não dar esse pico, né, que vai ter que acontecer, na verdade, a imunização do rebanho, ou seja, mais de 60% da humanidade vai ter que estar contaminada e, de alguma forma, imunizada, mas o problema é isso não acontecer num pico muito, porque aí sobrecarrega todo o sistema de saúde, aí é causa absoluto. Mas, por outro lado, o quanto que este voltar para a caverna gera todo esse mal-estar, todo esse estresse, né, que eu coloco para frente. Eu escrevi um texto básico, e para quem olhar a timeline lá vai ver algumas falas do IGEP expondo esse texto, quanto que essa situação gera, né, um mal-estar emocional e, consequentemente, isso expõe o indivíduo a uma baixa imunidade. Então, aquilo que poderia estar servindo para proteger pode também estar expondo, não é? Então, você entra em mecanismo de luta e fuga, né? Você não está gostando da situação, isso gera um estresse. Luta e fuga vai mudar o eixo hormonal, né? O que é feito para te proteger vai baixar a sua imunidade, mais ainda, né? Então, mas se a gente pensar de novo na doença como sendo uma oportunidade de busca para cura, a gente pode pensar nesse vírus surgindo agora como uma oportunidade de cura para a própria humanidade. Certo. Só que, por conta dessa situação, as pessoas foram obrigadas a resgatar alguns valores e a resgatar convivências que ela não estava mais acostumada. Em algumas famílias, isso vai transcorrer de uma forma gostosa, harmoniosa e vai levantar a imunidade das pessoas, porque elas vão se fortalecer nesse vínculo, elas vão encontrar a cura das relações nesse vínculo. E em algumas famílias, eu acho que o estresse vai ser tão grande que vai culminar depois, sim, com alguma separação. Ou eu fico aqui pensando em quantas outras doenças oportunistas vão acontecer neste período, né? Estava vendo o gráfico aí de incidência das doenças respiratórias. Me parece que, além da Covid, as outras doenças respiratórias também deram um pico muito grande esse ano. Olha, o que aconteceu? Se estão tendo menos contágio fora, o que aconteceu que está tendo esse pico? Será que, de alguma forma, essa situação conflituosa, esse medo do externo, então de sair da minha casa e me contaminar, será que tudo isso não está baixando as minhas defesas e me deixando mais suscetível ao adoecimento? Então, nós temos duas situações aí, provocadas pela mesma doença. A doença como uma oportunidade de cura, de uma cura social e uma cura das famílias, e a mesma doença também fazendo aparecer a doença que já existia, que estava ali incipiente, que não se falava, e por isso depois as separações, muitas separações, com certeza, é porque já estavam ruins ali nas suas relações e estavam mantendo a aparência, e aí vão aparecer também outras doenças, né? Eu fico pensando... E aparecer também acidentes domésticos. Tem um sim. aumento de acidentes. Sim. Aqueles casuais e aqueles não tão casuais. Casuais. Assim como a outra doença que é social aí, que é a questão que o Valdemar tinha levantado da violência doméstica. Né? E a violência doméstica, eu fico pensando, a gente fala muito da mulher como
como sendo a vítima dessa violência doméstica, mas a gente esquece de novo que as crianças são as maiores vítimas dessa violência doméstica, né? É porque ela é o mais. É onde vai aparecer. Se o equilíbrio não está bom, numa corda, vai sair onde está mais fraco, né? Sim. E quantas vezes a criança não adoece para, de alguma forma, solucionar o problema dos pais? Sim, sim. Ou acalma tudo, né? Você para Uhum. porque você vai ter que socorrer o cara que caiu de skate que foi andar na sala. Porque Sim. foca tudo lá, né? Uhum. Aí Sim. fica tudo lá, né? Aí ele se torna o receptáculo da doença familiar, não é? Sim. Mas é isso mesmo que você estava falando, né, Rita? Os nossos estudos de psiconeuroendócrino imunologia deixa muito claro, né, que o indivíduo que está bem nutrido, que está com sono em dia, né, bem descansado, que está bem humorado, que está entusiasmado, alegre, né, com bom humor, o sistema imunológico dele vai lá defender ele contra bactéria, fungo, vírus, né, vírus, e contra o mau humor do outro, né, e não vai atacá-lo. Agora, à medida que o indivíduo está lá no nível de estresse enorme, está angustiado, vivendo uma vida sem sentido, com mágoa, ressentimento, raiva, ansiedade, medo, indignado, sem sentido, mal-humorado, o que acontece? O sistema imunológico dele cai violentamente, além de não protegê-lo de bactérias, de verme, e do mau humor alheio, porque ele entra no jogo, ele corre o risco até de passar a se autoagredir, né? O sistema imunológico, ao invés de proteger, ataca. Desenvolve doenças autoimunes, como psoríase, asma, reumatismo, lúpus, esclerose lateral amiotrófica e assim por diante. Então, assim, não adianta só ficar na quarentena, né? Você tem que criar uma condição para essa quarentena, não é? E como eu Sim. disse, por exemplo, como a gente vê na Fala, medicina, Oswaldo. como a gente vê na medicina oriental, por exemplo, essas emoções que você citou, elas vão dar repercussão em determinados órgãos, né? Muita raiva, parará, vai pegar o fígado. Você vive ansioso, preocupado, vai pegar baço, pancreas e digestão, né? Você fica Essas Hulk. Hulk. Mas você quer ver uma coisa? Fica verde, o fígado. Fica verde, o cara fica verde de raiva. Mas você quer ver uma coisa interessante, Paulo? Aí ligando até com a questão da psico-oncologia, a gente vê que muitas pessoas vão vivendo uma vida mais ou menos sem sentido, com um humor usualmente deprimido, mas vai levando. Aí tem o diagnóstico da doença e essa pessoa acorda para a vida. Né? E ela ressignifica toda a vida dela, ela luta, ela vai atrás e ela faz uma outra vida a partir dessa doença. E isso também está acontecendo agora. Eu tenho observado que algumas pessoas com a história aí do coronavírus se deprimiram muito e estão ficando doentes, porque estão com medo, porque estão vivendo situação de conflito. Outras pessoas que também estavam vivendo processos mais depressivos, de repente saíram do processo. Susto faz bem. Porque frente a essa ameaça, né, de novo, ressignificou a vida, as relações. Então, de novo, a doença pode ser também uma oportunidade de cura. Né? O susto faz bem, acorda. Sim. É que nem a poda, que é uma estimulação eutrófica. É por isso que na base do nosso curso de psicossomática, eu começo com aquela frase: os sintomas são expressões simbólicas que, de forma violenta, revelam uma do amor e que podem tanto despertar o indivíduo para a cura, quanto levá-lo para uma perdição total.
é uma oportunidade, né, de livre-arbítrio do ego diante do sintoma. O sintoma é uma oportunidade, o sintoma pessoal, né? E o sintoma coletivo. Nós estamos vivendo agora sintomas pessoais por conta dessa história que nós estamos falando da quarentena, mas nós temos um grande sintoma coletivo que já foi discutido em outra live, que já tem um monte de artigo, inclusive um artigo meu e outros colegas, falando do benefício simbólico que esse sintoma coletivo está dando para que a humanidade possa dar um salto. Sim, sim. E aí, a vida tem um para quê, né? Não é para tocar o serviço só. Sim. Mas daí eu estava aqui pensando, né, quanto à questão da imunologia, né? Já que nós não podemos ampliar muito, aumentar as defesas imunológicas, o que nós podemos trabalhar é para que elas não decresçam, né? Para que elas não sejam, de alguma forma, vilipendiadas pelo medo, pela angústia, pelo estresse. E daí fica muito papel do autoconhecimento, dos exercícios de relaxamento, das boas leituras, do encontro saudável também com os amigos, encontro virtuais, mas saudável com os amigos. O que eu tenho visto, principalmente aí no WhatsApp, é que se tem uma notícia ruim, ela dispara milhares de vezes, né? E cadê as questões que são realmente importantes na nossa vida? Se essa doença nos trouxe exatamente para pensar o que é essencial para cada um de nós. Para que eu vivo? Para quem que eu vivo? Eu brinco que cada paciente que chega no consultório, que independente se vai fazer terapia ou não, ele vai sair de lá com algumas perguntinhas. Uma delas é: por qual motivo eu vivo? Não é para quê, né? Por qual motivo eu vivo e para quem eu vivo, né? E eu acho que essas perguntas nos trazem alguma coisa de sentido da vida. E esse é um momento onde nós estamos sendo colocados a discutir, a repensar qual que é o sentido da nossa vida. Por que nós estamos aqui agora? Nós estamos vivendo um momento histórico. Né? Abrir uma janela, né? Na realidade, é o sentido e o significado da vida. E o Oswaldo, muito a contribuir nisso, como homeopata, até porque o Hahnemann fala que o adoecimento é quando o indivíduo perdeu o significado da própria existência, né? Ele perdeu o sentido de vida, não é isso, Oswaldo? Tem o parágrafo 9 do Hahnemann, que ele fala o que é a saúde. A saúde é um bem-estar a serviço porque a pessoa possa realizar o seu sentido de vida, ou o espírito, né? Ele falava que o espírito dotado de razão consegue usar o corpo para alcançar os seus altos fins da existência. É um parágrafo que tem que decorar, faz parte o parágrafo nome do órgão. Todo homeopata sabe. Ou pelo menos já ouviu 1 milhão de vezes. Então, e é isso, né? Eu lembro quando eu estudei homeopatia que falava assim: toda vez que o indivíduo tem uma atitude equivocada e se desvia do propósito, do sentido da vida, né? Do mais vai fazer a doença. Começa na psora, depois vira uma psicose e chega a sífilis, que é a condição mais profunda e deteriorada do ser, não é isso? É engraçado, porque eu me lembro que, quando eu dou aula de imunologia, lá no curso de homeopatia, eu falo de um trabalho do professor Nelson Vaz, que é um autor brasileiro. E ele vai falar que o sistema imune, quando ele está equilibrado, ele não... É como se ele não desse bola para fora, sabe? Aí o vírus não entra. Porque para o vírus entrar, ele tem que ter uma abertura, né? E ele tem um esquema, é legal para o trabalho dele, que vai dizendo que o sistema imune fica autocentrado, ele está equilibrado. Quando rompe, quer dizer, quando eu não estou mais de acordo comigo mesmo, né? Aí eu abro a porta. Como que eu não estou de acordo comigo mesmo? É quando a gente não está no nosso caminho.
a gente tem que buscar individuação, ou faz ou não faz, né? É aquele plástico, faça yoga antes que você precise fazer yoga, né? Então, eu só me preocupa aí, Oswaldo, quando eu Ah, ouço colocações que eu concordo com elas, mas eu gostaria de lembrar que às vezes essa questão é ainda um pouco mais profunda, porque ela é inconsciente, né? A pessoa não se percebe em desequilíbrio, ela não se percebe mal, né? E às vezes a doença vem sim para mostrar, mas dá um não sei. chamado. Hã? Ela dá um chamado. Sim, mas o que eu gostaria de chamar sempre a atenção é que a pessoa ela é responsável em uma certa medida pela doença dela, mas ela não é culpada da doença dela, né? Não sei se ela é responsável, estou falando. Quando vem a chance, ela tem que aproveitar a chance, né? A gente não sabe direito. Sim, Adoecer é concordo, multifatorial, né? Não tem concordo, uma concordo. causa, assim. Na homeopatia não tem uma causa. Você Sim, ficar verdade. doente é um longo investimento. Você come mal, vive mal, briga mal, não tem, sabe? Sempre multifatorial e Multi, multidimensional, né? é, Atinge o indivíduo em vários níveis dele. que eu acho essa frase assim, eu fiz essa doença, eu acho bem esquisita, né? Porque se eu fiz, eu posso desfazer, né? Aliás, eu sempre briguei com isso. A criança É que, na fez uma verdade, febre. Como ela fez uma não é febre? um Ela fazer. teve, ela apresentou. É, eu É, não gosto dessa frase também. então, não é um fazer. Esse fazer é simbólico, não é, Oswaldo? É, Não é um não é fazer literal. concreto, literal. Mas a Mas as gente pessoas conhece essa levam por frase, literal, né? a gente conhece essa frase que diz assim, né? Mal pensar, mal sentir, mal agir, né? Mal viver, adoecer. Tudo começa nas estruturas de crença e pensamento. Agora, o indivíduo não pensa equivocadamente. Na verdade, ele está aprisionado nas tais personas que volta ao início da nossa conversa da live, né? Se a pessoa tem uma persona que está muito estruturada, né, rígida, ele está identificado com ela, ele construiu essa persona consciente ou inconscientemente, por hábito, por imposição, por adaptação familiar, social, cultural, econômica, profissional, espiritual, não importa, mas ele está dividido nele mesmo, ele não está inteiro, né? E foge desse mundo interno, né? Pegando aquela fala, por exemplo, do Pascal, quanto mais atividade, quanto mais falta de tempo eu tenho, mais feliz eu sou. Assim eu não preciso descobrir o nada que eu sou internamente, né? Eu estou todo para fora. Na hora que esse cara tem que voltar para dentro e reconhecer que aquela persona agora, nesse momento, não serve de nada, né? O que ele vai fazer? É aquela brincadeira que eu coloquei no Facebook, algumas pessoas não entenderam. Poxa, eu comprei um 38 para poder me defender dos inimigos, agora eu estou com 38 cheio de bala e eu não sei o que eu faço, porque eu não enxergo o meu inimigo potencial, que é um vírus, né? Para que me serve o 38? E eu tenho que rever, né? E aí, o que eu preciso para me defender desse inimigo que é o vírus? Não é um 38 cheio de bala, é bom humor, é amor, né? E o indivíduo que está lá com aquele revólver mais vai ter bom humor e amor, porque é um indivíduo que está Defendido, o né? quê? Ele está alarmado, ele está com a arma, alarma, né? E aí ele está ferrado diante desse inimigo invisível, não é isso? Então, mas voltando para a persona, Val, eu fico imaginando, a pessoa que está muito identificada com determinada persona, né? Na verdade, ela está com o ego muito identificado com essa persona, na hora que ela não pode mais usar essa persona, mesmo que seja por um tempo determinado, ela vai ter que se lidar, vai ter que tomar conta de toda a fragilidade, da vulnerabilidade deste ego frente às exigências.
E aí, de novo, nós estamos falando de situação de conflito, de estresse, que tendem a baixar a resistência imunológica, né? Não é isso, Oswaldo? Concordo. É isso mesmo. Né? Então, na verdade, Fala, o Oswaldo. que é bom é ter várias pessoas, né? E poder usar todas elas. Quanto mais, melhor. Não, mas se você tiver uma pessoa só, você é muito chato, não é? Sim. Vou pegar, sou médico o tempo inteiro, aí vou jogar tênis, vou lá jogar, tô lá, começo a curar o cara do outro lado, vou tocar, vou curar, não dá, vou namorar, não sou médico, não dá, você tem que... Ok, Oswaldo, mas quando você toca, você cura sim. Não, mas se eu tocar que nem médico, não funciona. De novo, tem que tocar a música trazendo o equilíbrio emocional, baixando o nível de estresse, trazendo um estado de relaxamento que produz sim mais saúde física. Mas para tocar tem que chamar o Pixinguinha, não, né? Não o Asclépio. Aí ele tem que encarnar, né? Porque ele já foi. Sim. Então, acho que o que fica para mim de tudo isso realmente é que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de oportunidade que ou vai conduzir a pessoa para muita doença e morte, ou ela vai se libertar e vai ser uma pessoa mais íntegra, mais inteira com ela mesma, né? Mais saudável. Então, a função aí deste vírus talvez seja nos despertar também para isso. Ou volta a dormir, né, Rita? Não precisa morrer. Não precisa morrer, mas às vezes ela volta a dormir. Ou morrer para o velho e nascer para o novo, Oswaldo. De repente, não, as pessoas, a gente vê, a pessoa leva um baita homem. Nós podemos morrer esse homem velho em nós, né? Ficar um tempo, de repente, como uma lagarta lá entubado, né? E renascer para o novo. Só espero que a gente não precise chegar à questão física para isso. Se a gente puder fazer isso no nosso convívio do dia a dia, se nós pudermos aproveitar essa janela de oportunidade para nos descobrirmos como as pessoas mais inteiras, né? Para poder olhar as pessoas que estão à nossa volta e ver que aquilo que realmente é o nosso tesouro, ele cabe só nos nossos braços, é impressionante. Né? Aquilo que mais vale para a gente, cabe num abraço. Então, mas se eu não acordar, depois vem um outro susto na frente. Sim. Não precisa morrer, pode voltar a dormir, mas aí vem outro susto. Sim. Lembrando, inclusive, metaforicamente, que acordar tem a ver com com coração, né? Botar o coração na vida, né? É não ficar só nessa posição apolínea, nessa posição marciana, nessa posição dessa éstia que a gente falou, desmedida, querendo só ter esse território, espantando todo mundo que é diferente e criando muros, né? Nessa posição de Hermes, que ao invés de buscar o conhecimento através de uma troca amorosa e cooperativa, fica buscando esse conhecimento raso e competitivo, né? Eu acho que nós estamos, de fato, num momento de grande possibilidade evolutiva, apesar do caos, apesar da dor, apesar da morte. Eu coloquei isso naquele texto que eu fiz a primeira live sozinho, e eu acho que é isso mesmo. Perder essa oportunidade é perder a chance de ouro para nós fazermos esse turning point evolutivo, saindo deste patriarcado para poder ir no ciclo da alteridade, na revolução aquariana, o amor altruísta, né? E eu retomo um pouquinho, né? Eu sei que é sofrida ou até incomodativa a fala do indivíduo que fez
a doença. Só que ele fez... Quem fez a doença? Ele. O que é a doença nele? Né? Assim, obviamente, ninguém faz a doença do ponto de vista consciente, mas o modo de vida dele predispôs ele a adoecer, porque ele tem um terreno propício para a doença, ele tem uma má qualidade de vida, uma condição psicoafetiva, emocional absolutamente desfavorável para a imunologia e para a saúde. E aí ele se expõe à doença de uma forma muito maior. É por isso que, por exemplo, um doente mental, um esquizofrênico, tem uma incidência absolutamente menor de doenças autoimunes, né? Mesmo as doenças autoimunes de elementos oportunistas. Por quê? Porque ele não tem sofrimento psíquico mais. Não tem conflito, não tem estresse, né? A falta do... Isso. Então, pela falta de não ter um sofrimento psíquico, o que acontece? A imunologia dele está plena. E enquanto o a imunologia dele fica oscilando. Então, não é conscientemente que ele fez a doença, mas ele se predispôs à doença, e se ele consegue ter a consciência de que ele pode ter sido, sim, coautor daquela doença, ele pode pegar as rédeas da vida e buscar uma vida mais saudável, ou seja, encontrar a cura, né? Senão ele terceiriza, né? Para o remédio, terceiriza para o terapeuta, e aí acabou, não tem sentido. Aí a gente pode ligar... Fala, Oswaldo. Com a questão de individuação, né? De ser um indivíduo, né? De realizar o si mesmo, que aparece tanto na oportunidade da doença, quanto na oportunidade dos conflitos, como na oportunidade do amor, como frente à morte. E você sabe, Oswaldo, que eu estava me tocando hoje de tarde que amanhã era feriado. Porque como eu estou em casa, eu não sabia que amanhã era feriado. E amanhã é a Sexta-feira Santa, né? Amanhã você não faz nada. Amanhã, de novo, é uma excelente oportunidade para a gente deixar morrer o homem velho em nós e renascer mais saudável. Eu queria falar um pouquinho, de citar um livro que é A Medicina Arquetípica, é um nome que eu não acerto nunca falar, é Grugen, do Adolf Grugen, um nome assim, e ele fala muito Bill Greg. E isso para um corintiano é muito difícil falar. Aí ele coloca nesse livro que como que o conjunto ele vai mais ou menos buscar a noxa. Aquele conjunto, como o Valdemar estava falando, ele não é... Eu não faço, mas eu também tenho uma participação, né? Senão fica parecendo... É muito alopatia, né? A coisa vem de fora e te pega. Não, é um conjunto. Sim. Faz um acordo. Nesse livro ele faz um estudo bem interessante. Também a gente não sabe por onde ela começa, né, Oswaldo? Nunca. Em que dimensão ela chega? O que a gente sabe é que à medida que ela se manifestou, ela atinge esse indivíduo como um todo, né? É isso que é o legal da psicossomática, né? Tanto pode começar pelo soma como pelo psico, né? Ou pelo espiritual, porque de repente é um chamado. Mas eu acho que acontece ao mesmo tempo. É sincrônico. A gente é que não consegue ver. A gente não tem porque quem adoece é o ser total e quem se cura é o ser total, né? O que a doença é o diabolos, é a divisão, e a cura é os símbolos, é a união. A palavra cura significa consistência, integridade. Então o indivíduo tem que estar íntegro para estar curado, para estar consistente. E íntegro não é negar a sombra, né? Não é achar que ele é só persona
persona, ele tem que integrar, o ego tem que reconhecer a sombra, a persona tem que reconhecer a dimensão da ânima ou do ânimos, dependendo se essa persona é masculina ou feminina, e o ego tem que fazer a conexão com o self, que é o que a gente chama de conexão ego-self. Aí o indivíduo está inteiro, ele está menos suscetível à doença. Vai morrer? Óbvio que vai morrer, como todo mundo. Só que ele vai pode morrer naquilo curado. que a gente chama da morte dos... morre curado. É a morte dos deuses, a ataraxia, que é o indivíduo que morre saudável, né? Ele morre porque ele cumpriu com o propósito e com o chamado da vida. É uma morte tranquila, como o Jung teve, né? Ele apagou. É diferente do que, por exemplo, um Freud, que estava sempre ligado ao poder, né? E aos dogmas e à imposição teórica dele, que morre de uma forma lastimável, é consumido por um câncer e tem que fazer uma overdose de morfina para poder salvar mais. Então, assim, é assim que a vida flui, né? Você pode morrer bem ou pode morrer absolutamente sofrido, né? Sim, sim. Uhum. Bom, de qualquer forma, o que esse momento nos pede a vida nos pede coragem, né? Atenção. E coragem no sentido de agir com o corpo, com o coração. Eu acho que é essa mensagem que a gente tem que trazer agora, de buscar desenvolver entre nós essa coragem, né? De agir com o nosso coração, de lutar nesse momento, de trazer mais alegria para as relações, por mais que elas estejam distantes fisicamente, com isso manter a nossa imunidade melhor, né? Para que, se tivermos contato, que a gente possa sobreviver a esse vírus e aprender com ele, né? Porque também tem o outro lado. O que eu tenho para aprender com essa experiência? Por que eu estou aqui agora, nesse momento, né, da história do mundo, vivendo isso? Nós e a humanidade como um todo, né? Sim. Bom, eu acho que já dá para a gente terminar, né? Já temos 1 hora aqui de conversa. Eu acho que foi produtivo. Mais uma vez, eu peço desculpa se teve alguma dificuldade de transmissão, nós estamos treinando, aprendendo. Graças a essa situação absolutamente de exceção, é que nós estamos tendo essa oportunidade de estar juntando os professores, fazendo essas lives, tentando ficar mais próximo dos nossos ex-alunos, dos nossos alunos, e até futuros alunos, né? Porque nós estamos com 400 e poucos alunos para começar os em São Paulo em março, e nós estamos jogando tudo para agosto, para não ter que ficar nessa angústia de mês que vem. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso vai ser positivo para todos nós e a gente vai muito renovado. Eu agradeço, daqui a pouco vocês vão falar também, Oswaldo e Rita, é isso mesmo, Feira Santa, é um dia, assim, que a gente tem que repensar o porquê que aconteceu a morte desse Cristo e qual é o sentido dele na nossa existência e o que pode vir de renovação no domingo de Páscoa. Infelizmente, a Sexta-feira Santa também perdeu há muito tempo esse caráter de regressão de energia para a gente refletir o Cristo em nós, e acabou virando uma festa legal, a gente toma vinho e come bacalhau. Isso como sacrifício. Que tremendo sacrifício, né? Tomar vinho português, obviamente, e comer um bacalhau porque é Sexta-feira Santa. É mais uma coisa da persona, né? Mundial, que acabou virando, né? E a gente perdeu a conexão com um propósito maior, porque a gente se distanciou dos mitos e, consequentemente, dos ritos. É por isso que a psicologia junguiana também fala muito de resgatar a dimensão da mitologia e da ritualística, né? Mais uma vez eu agradeço, passo a palavra agora a Rita e depois para o Oswaldo para a gente ir se despedindo. Obrigado, eu quero agradecer muito por essa oportunidade, espero ter correspondido àqueles que procuraram, que
que estiveram conosco até essa hora da noite, e agradecer ao Valdemar por esse convite para eu voltar à persona que fala para fora, em vez de ficar só limpando e cuidando, e agradecer ao Oswaldo pela companhia sempre gostosa. Dona Maria! Pessoa melhor. Dona Maria é essa minha, tá? Nada contra as Marias da vida. Esta minha parte, esta minha persona tem o nome de Dona Maria. Boa noite para vocês. Muito obrigada pela Só antes do Oswaldo. Oswaldo falar, eu vou contar aqui um desejo meu. Não, Oswaldo vai falar agora, mas antes de você falar, eu só quero revelar em público um desejo meu, mas não tive coragem de pedir. Eu acho que seria tão legal a gente ter um encerramento com você tocando flauta para todo mundo, Oswaldo. Sacanagem você não pegar a flauta e tocar para nós, hein? Então eu vou falar boa noite para vocês. Se der um segundinho, eu pego a flauta. Pode ser? Pode ser, mas fala mais ainda. Aí, ó, nós vamos ganhar uma récita de flauta do Oswaldo. É uma coisa interessante. Isso é de improviso, mas vai ser muito legal, não é? É isso aí. Mas então, Rita, eu acho que foi bacana, né? A troca aí, né? Foi sim. Foi muito bom, muito bom. Estar com vocês é muito bom. Aprendo sempre. Cadê o Oswaldo? Todo mundo aprende, né? Ele tá. Estamos esperando. A flauta é de montar, não é assim. Chegou! Ele tem que. Então, eu queria agradecer convite pela participação. E para terminar, como a gente está falando em coração, eu vou tocar um pedacinho do Carinhoso, que acho que encerra bem a nossa vida. Lindo! Só uma palhinha. Obrigado, Oswaldo. Boa noite. Oswaldo, gente, obrigado pela audiência, então. Obrigada tchau, a todos tchau, que tudo de estiveram bom. conosco. Até mais. Tchau.